início do segundo reinado se deu quando houve o fim do período regencial, que aconteceu quando teve o golpe da maioridade, que quando Dom Pedro II assumiu o poder com 14 anos ao invés de ser com 18. Bom, quando ele assumiu o poder, foi uma época de grande progresso e também da instauração da independência do Brasil, onde ela se consolidou realmente. Com a solidificação da Marinha e do Exército, trouxe profundas mudanças sociais, como a gradativa libertação dos escravos negros e também o incentivo à imigração europeia. No segundo reinado também teve o desenvolvimento das artes visuais, como também a literatura e o teatro. Mas como elas eram inspiradas no modelo europeu, os brasileiros quiseram trazer um pouco mais para sua cultura, então eles começaram a adaptar genuinamente para a cultura brasileira. Além da arte, se expandiu também a criação de cidades e de estradas de ferro, para melhorar o fluxo de bens de consumo e também a comunicação entre cidades. Além também da construção dos telégrafos, que eram um meio de comunicação, e das linhas de navios e barcos, etc. O período foi marcado pela economia cafeeira do Sudeste, o fim do tráfico negreiro e também a gradativa extinção, digamos assim, da escravidão. Além da substituição do antigo sistema escravocrata pela mão de obra assalariada, assumiu-se uma posição cada vez mais vigente. Bom, no segundo reinado também teve o chamado parlamentarismo às avessas, que foi instituído por Álvares Branco e ele implantou a política tarifária. Nessa política tarifária, houve o aumento das taxas aduaneiras sobre os produtos importados. Então, 30% eram aumentados nos produtos que eram sem similar nacional e 60% sobre os produtos com similar nacional. Isso despertou muitos protestos, tanto da parte dos grandes empresários quanto das pessoas de classe mais baixa, porque isso acabava atrapalhando demais nos seus negócios. Embora o objetivo da tarifa fosse gerar recursos para o governo, ela acabou favorecendo o crescimento de novas atividades econômicas no país. Dom Pedro II criou o Conselho de Ministros, um órgão que aconselharia o imperador e ajudaria a dirigir o país. Bom, esse parlamentarismo se espelhava no parlamentarismo britânico, só que como a hierarquia do parlamentarismo brasileiro era, digamos, inverso ao parlamentarismo britânico, ele era chamado de parlamentarismo às avessas, por isso o nome. No início do modelo parlamentarista brasileiro, o imperador era quem comandava todos os poderes do império. Ele que tinha a função de chefe de Estado e também de governador. Após algumas mudanças, Dom Pedro II deixou apenas o poder moderador nas mãos do imperador e deixou o poder executivo a cargo do presidente do Conselho de Ministros. O presidente do Conselho de Ministros era quem escolhia o seu gabinete e logo após essa escolha era enviada para que fosse aceita ou não pelos parlamentares. Um dos grandes problemas desses parlamentares era que muitas vezes eles não aceitavam o gabinete que o presidente escolhia e acabou que no final o parlamentarismo foi dissolvido. No parlamentarismo brasileiro, Dom Pedro II conseguiu criar uma máquina muito eficiente para conseguir dirigir o Brasil. Bom, essa máquina econômica ela era baseada na troca de favores, o que era muito bom para a política, mas que não durou muito tempo por causa que ela só ficou instaurada durante o tempo que a elite econômica conseguiu ficar. Dessa maneira, Dom Pedro II conseguiu comandar o Brasil por 49 anos de uma maneira estável e, podemos dizer também, de uma maneira próspera. Como já vindo do período regencial, no segundo reinado também se instauraram dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os conservadores eles pregavam um sistema político onde as autoridades elas tinham que agir com imparcialidade e também tinham que garantir a liberdade de todos os cidadãos. Eles queriam um governo centralizado e também a realização de um progresso. Eles eram chamados de saquaremas porque era onde eram localizadas as terras do seu principal fundador ou principal comandante, que era o José Rodrigues Torres, Visconde de Itaboraí. Os liberais, eles advogavam pela libertação das províncias e pelo governo parlamentar aprimorado. Eles lutavam pela abdicação do poder moderador e também pela abolição da escravatura, o que era um grande problema da época.
Eles eram chamados de Luzias por causa da Vila Santa Luzia, que era onde eles travaram uma batalha contra Luiz Alves de Lima e Silva pelo seu liberalismo, para lutar com o liberalismo. Os dois partidos eles não se respeitavam, mas eles também não colocavam suas opiniões ao público. Eles apenas tinham meios de comunicação, como jornais e etc., que eles utilizavam para atacar uns aos outros. O imperador mantinha-se neutro entre os dois partidos, embora ele sempre estivesse vigiando e tentando conciliar as suas duas ideias. Foi um dispositivo legal outorgado pelo imperador Dom Pedro I em março de 1824. Foi baseado em ideias políticas de Benjamin Constant. Foi um poder neutro que ele comandava todos os outros poderes. A Revolução estava no auge dela naquela época, então Dom Pedro II tomou como medida de segurança e de precaução nomear Luiz Alves, o Barão de Caxias, como chefe do exército. Ele tinha todo um poder de agressividade do exército, porém ele preferiu usar formas jurídicas e da diplomacia para negociar o fim dessa revolução. Em 1845 foi o fim das negociações, onde ele fez o Tratado de Pancho Verde, que ocasionou o fim da Revolução Farroupilha. O Barão de Caxias foi nomeado um pacificador do Brasil. Ela tinha um caráter liberal e separatista. Ela tinha um repúdio monárquico e eclodiu na província de Pernambuco entre 1848 e 1850. Ligada às lutas político-partidárias, houve a criação do Partido da Praia, que lutava pela insatisfação com o governo e o poder de sua província, que era muito pequeno. Em 1848, 7 de novembro, houve o início das lutas armadas para o poder. Na tentativa de ganhar a batalha contra o governo, perderam. E foi aí que ocasionou o fim da maior insurreição do Segundo Reinado. Antecedentes. A Lei Eusébio de Queiroz, que brigava contra o tráfico de escravos, foi feita em 4 de setembro de 1850. A crise em 1861, um navio mercante britânico naufraga na costa do Rio Grande do Sul. Tinha uma mercadoria de grande valor com especiarias, vinho, dentre muitas outras coisas. O embaixador britânico ele pede uma indenização por todas essas mercadorias e pelo navio perdido. O Brasil, no ano seguinte, depois de muitas brigas com outros embaixadores e outros britânicos, eles não cederam à pressão que a Inglaterra estava botando em cima deles e tiveram seus portos bloqueados por navios britânicos. 5 navios apreendidos pelos britânicos. Dom Pedro II busca uma saída diplomática, chamando Leopoldo I da Bélgica, que era alguém que poderia ser imparcial com os dois lados. Ele favorece o Brasil. Assim, alguns anos depois, a Inglaterra apenas desculpa-se e acaba com toda essa briga que eles tinham. Durante o primeiro reinado, teve a queda do Império do Ouro, onde as pessoas que estavam comandando tudo e ganhando muito dinheiro começaram a sofrer uma queda, justamente pela queda do Império do Ouro. Grandes pioneiros vieram com novas ideias, buscando novos modos de ganhar dinheiro. Uma delas foi o café, que tinha um custo muito baixo, as terras eram muito baratas, muitas vezes até de graça, e a mão de obra era escrava, então eles não tinham nenhum gasto com isso. Além de o mundo em si, em fatores externos, estava numa demanda muito grande de café e de coisas novas, justamente pela nova expectativa de vida e entre muitas outras coisas. A imigração do Segundo Reinado se intensificou no ano de 1850, a partir do momento em que a Inglaterra fechou o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, fazendo com que surgisse o sistema de colonato, pois como a quantidade de escravos que restaram no Brasil não equivalia ao número de mulheres negras e homens negros, acabou gerando envelhecimento da população negra, fazendo com que o colonato fosse o sistema de trabalho semi-assalariado, em que os imigrantes ganhavam um pedaço de terra, trabalhavam e ganhavam pagamento, porém esse pagamento não supria a quantidade de trabalho deles.
gerando um êxodo rural muito grande e fazendo com que a vida do imigrante no Brasil fosse cada vez mais dificultada, tanto para os que viviam aqui quanto para os que ainda estariam por vir. Toda essa dificuldade da vida dos imigrantes fez com que eles se reunissem em 1878 no chamado Congresso Agrícola. Grandes mudanças. A mão de obra escrava foi perdendo espaço para o trabalho assalariado dos imigrantes nas lavouras agrícolas e o café se consolidou como o principal produto para a exportação, gerando um forte crescimento econômico no Brasil. Sendo assim, a imigração europeia contribuiu muito para o desenvolvimento econômico do Brasil, gerando um forte processo de urbanização e um aparecimento de um mercado interno, junto com as primeiras unidades industriais do país. O capitalismo se implantava nas estruturas socioeconômicas brasileiras, deixando o antigo sistema mercantil escravista muito mais de um jeito econômico de se dizer do que social. Mesmo assim, houve espaço para o processo de urbanização, principalmente na área sudeste, gerando a criação de bancos comerciais no país. Barão de Mauá foi a primeira figura proeminente da burguesia industrial no Brasil. Contribuiu para diversas obras no Rio de Janeiro, como estaleiros navais, a criação da Companhia de Rebocadores da Barra do Rio Grande, investimento nas companhias de bondes do RJ, um forte incentivo na implantação de ferrovias no Brasil para facilitar a troca de produtos de comércio por todo o país, construiu uma rede de telégrafos submarinos que ligava o Brasil à Inglaterra, à Europa, entre outras contribuições para o desenvolvimento econômico do país. Porém, como suas propostas eram vistas como tanto quanto progressivas para a época e muito contra a ideologia dos latifundiários, principalmente em relação ao trabalho escravo, no qual ele não apoiava tanto quanto eles, isso gerou uma forte sabotagem e atentados contra ele e seus projetos para o país. Atua no país a médio prazo, mas até que o Dom Pedro II chegasse ao cargo, nada de efetivo havia sido feito. Com a assinatura da Tarifa Alves Branco em 1844, que aumentava a taxa sobre importações e exportações, a coroa britânica decidiu reagir, assinando a Lei Bill Aberdeen. Essa lei permitia aos navios britânicos apreender navios negreiros que cruzassem o Oceano Atlântico, e de fato muitos navios negreiros foram abordados nessa época, e os britânicos até chegaram a invadir as águas territoriais e às vezes desembarcavam em terras brasileiras. Dom Pedro II se viu uma situação delicada, ou tomava uma atitude contra a escravidão ou entraria em guerra contra a Inglaterra. Pessoalmente, o imperador era abolicionista declarado, encarando a escravidão como uma vergonha nacional. Dom Pedro II, em 1850, ameaçou abdicar do trono caso a Assembleia Geral não declarasse ilegal o tráfico de escravos no Atlântico. No mesmo ano, quando se discutia a lei da repressão do tráfico de escravos e se mostrava ao imperador os perigos que a lei exporia ao trono, Pedro II, então, com 25 anos, replicou a frase: "Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos." O imperador Dom Pedro II desejava por fim a escravidão gradualmente para pouco impactar a economia nacional e não causar revoltas. Ele conscientemente ignorava o crescente prejuízo político à sua imagem e à monarquia em consequência de seu suporte à escravidão, já que a figura do monarca necessitava ser neutra em qualquer questão. O imperador não tinha autoridade constitucional para diretamente intervir e pôr um fim à escravidão, e opositores frequentemente diziam que a abolição era seu desejo pessoal e não o desejo da nação. Com a implantação da economia cafeeira em bases capitalistas, surgiu uma nova classe dominante, a burguesia cafeeira. Os proprietários ligados ao café comandavam todos os setores da economia, coisa que não acontecia nos engenhos de açúcar, onde os proprietários apenas cuidavam da produção, ficando a comercialização e o setor financeiro a cargo de outros setores. Partidos liberal e conservador do Congresso Nacional e de outros órgãos governamentais tinham ligações com a elite nordestina, que defendia fortemente a manutenção da escravatura no país. O Império tentou amenizar a pressão interna e externa, assinando duas leis, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Foi nessa época que o Império passou a financiar a imigração dos europeus para a agricultura no Brasil. Bom, a Lei Áurea. Em 1823, os escravos representavam 29% da população brasileira, mas essa porcentagem caiu para 15,2% em 72 e aproximadamente 5% em 88. A abolição da escravatura era um assunto delicado no Brasil, já que os escravos eram usados para todos e por todos, do mais rico ao mais pobre.
e o movimento abolicionista ganhava cada vez mais relevância e aderências, mesmo na sociedade acostumada à normalidade que a escravidão representava. O tabu sobre a questão da abolição da escravidão foi sendo posto de lado a partir da década de 80, quando viu-se surgir inúmeros clubes anti-escravistas. Em ritmo acelerado em todas as províncias do país, onde panfletos, manifestos, jornais e livros contra a escravidão eram produzidos aos milhares no Brasil inteiro. Em março de 88, a aristocracia imperial Petrópolis foi declarada livre da escravidão. Liderada pela princesa Isabel, uma comissão de moradores arrecadaram os fundos para comprar a liberdade de ativos existente na cidade. Na abertura da sessão legislativa, em 8 de maio de 88, o ministro da Agricultura apresentou um projeto de abolição incondicional dos escravos, promulgado no prazo de apenas 5 dias. Assim, a filha do imperador e herdeira do trono assinou em 13 de maio de 88 a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil e que revogava qualquer outra lei que dissesse o contrário. Mesmo com a Lei Áurea, muitos dos escravos continuaram a não ter trabalho, pois eram considerados vândalos. A questão do prata. A questão do prata foram conflitos que ocorreram na região do Prata. Os conflitos mais notórios foram durante o reinado de Dom Pedro II, que são eles: a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Prata. Manuel Oribe, presidente do Uruguai, e Juan Manuel de Rosas, presidente da Argentina, por volta de 1850 buscavam criar um só país, o que desequilibraria as forças da Bacia do Prata, uma vez que o novo país controlaria sozinho os dois lados de sua área do Rio do Prata. E então, indo contra os interesses do Brasil, Dom Pedro II declarou guerra aos dois países, invadiu o Uruguai em 1851, derrubando Oribe e rompendo a possibilidade do Uruguai se unir à Argentina. A Guerra do Uruguai. As propriedades de brasileiros no Rio Grande do Sul eram invadidas e saqueadas por revoltosos uruguaios, e os brasileiros que viviam no Uruguai também eram perseguidos. Dom Pedro II, tentando uma saída diplomática, tentou negociações com o presidente uruguaio Anastácio Cruz Aguirre, mas não houve sucesso. Desistindo das saídas diplomáticas, Dom Pedro II buscou entendimentos com o general Venâncio Flores, que disputava o poder no Uruguai. Assim, Venâncio Flores apoiou uma invasão brasileira no Uruguai. A invasão durou 11 meses e, em 15 de fevereiro de 1865, o presidente Aguirre se rendeu e foi deposto do seu cargo. Em seu lugar, foi nomeado Venâncio Flores, que assinou o Acordo de Paz com o Brasil em 20 de fevereiro de 1865. A Guerra do Paraguai. Em 1864, o Brasil estava envolvido em um conflito armado no Uruguai, tirando Aguirre do poder. Aguirre era do Partido Blanco e aliado a Francisco Solano Lopes. O conflito iniciou com o aprisionamento do barco a vapor Marquês de Olinda no porto de Assunção, que transportava Frederico Carneiro, presidente da província do Mato Grosso, que acabou morrendo em uma prisão paraguaia. 6 semanas depois, o exército do Paraguai, sob ordens de Solano Lopes, invadiu pelo sul a província brasileira do Mato Grosso. Antes mesmo da invasão brasileira no Uruguai, Solano Lopes já estava produzindo material bélico moderno em preparação a futuros conflitos. Solano Lopes estava cada vez mais alimentando seu sonho de formar o Grande Uruguai, que abrangeria as regiões argentinas, o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o próprio Paraguai. Em maio de 1865, o Paraguai também fez vários ataques armados em território argentino com o objetivo de conquistar o Rio Grande do Sul. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram formando um acordo militar chamado de Tríplice Aliança, que após mais de 5 anos de luta, os países aliados derrotaram o Paraguai. Apogeu do Império, crises e proclamação da República. Entre o período de 1870 e 1880, o Brasil teve grande prosperidade. A escravidão estava basicamente extinta e a economia, baseada no liberalismo, estava passando por uma grande transição, o que permitiu o crescimento da industrialização e a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, solidificando a prevalência do capitalismo,
e tornando o Brasil com uma economia emergente sem igual na América Latina. A Belle Époque ocorreu após a Guerra do Paraguai e ocorreu nas regiões mais secas do Brasil. A região da Amazônia, Rondônia e Pará e a região de São Paulo e Minas Gerais. O café se tornou um dos principais pilares da economia brasileira. A Era de Ouro do Brasil ocorreu após a Guerra do Paraguai, devido à sua estabilidade econômica e paz. O país passava por considerável prestígio estrangeiro, tornando-se assim uma potência emergente no cenário internacional. Os espíritos do imperador estavam consideravelmente baixos desde 1880, apesar de sua atitude continuar meticulosa. Isso se deve devido às viagens que o imperador efetuou aos Estados Unidos, Oriente Médio, e deixaram profundo impacto psicológico, pois ele teve a oportunidade de se portar tratado como uma pessoa normal, livre dos embargos do seu imperador. A possibilidade de um terceiro império após sua morte não foi muito considerada, porque muitos não viam a filha Isabela como imperadora. O Ceará e o Amazonas libertaram seus escravos em 1834 porque não era mais viável economicamente. A Lei dos Extraordinários se promulgou em 1805, que garantia liberdade aos escravos de 60 anos ou mais. Isabel tornou-se regente do país enquanto o imperador vai para a França em 1807. Em 1877. Em 13 de maio de 1878, ela estabeleceu a Lei Áurea, que libertou os escravos remanescentes do Brasil. O imperador ficou emocionado e ele e sua esposa foram recebidos calorosamente ao retornarem para o Brasil. Os fazendeiros de café sentiram-se injustiçados pelo fim da escravidão, pois eles não receberam indenização. Devido a isso, o imperador indenizou os fazendeiros de café usando o amplo crédito do Brasil a juros baixos. Houve uma grande pressão dos republicanos para derrubar a monarquia, apesar de a maioria dos brasileiros não querer mudar o sistema de governo. As leis e eventos que contribuíram para o fim da escravidão são a Lei Sábio de Queiroz, a Guerra do Paraguai, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por último, a Lei Áurea. A igreja era submetida ao Estado. Em 1862, receberam ordens do Papa Pio IX para banir praticantes de maçonaria de congregações religiosas. Dom Pedro II pediu para que os maçoneiros fossem perdoados, mas porque a igreja não obedeceu ele, mas porque a igreja não obedeceu ele, eles condenou a 4 anos de prisão e receberam um perdão imperial em 1875. Em 1873, a pensão prometida, a pensão prometida do governo resultante da Guerra do Paraguai ainda não tinha sido completamente paga. Por causa disso, o tenente-coronel Sena Madureira foi lá para defender seus direitos. Isso causou conflito entre os militares e imprensa, o que resultou os militares não podendo falar nada para a imprensa sem explícita permissão imperial.
o exército estava revoltado, pois o tenente-coronel Ernesto Augusto foi punido por causa de descaso. Devido a lutas como esse, junto com a preferência do Império pela Marinha Imperial, eventualmente culminaria na proclamação da independência de 1869. O Partido Republicano Paulista teve muitos poucos adeptos desde sua incepção, e eles precisariam ser a maioria para conseguir se mudar o sistema. Por causa disso, apenas 6 republicanos foram eleitos para a Câmara dos Deputados em 1834. Em 1869, os republicanos só elegeram apenas 2 deputados. Por causa disso, eles resolveram optar por um golpe militar. O primeiro-ministro do Império, Ouro Preto, propôs uma série de reformas políticas ao Império, incluindo entre elas a liberdade de ensino, de religião e o abolimento do voto censitário. E junto com isso, o aumento da descentralização, o que permitiria ao Brasil eleger prefeitos e governadores, eventualmente tornando uma federação. Ele foi instituído em 15 de novembro de 1869 pelo Marechal Deodoro de Fonseca. Esse mesmo dia estabeleceu-se um governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. O Pedro II, que estava em Petrópolis, recebeu os seus via correio e voltou para a Europa com sua família a fim de não gerar alarde. Naquele dia, o Brasil conheceu o seu primeiro presidente, Marechal Deodoro de Fonseca. Apesar disso, a fundação do Brasil se deu meramente por um golpe militar, pois o imperador ainda conquistava o voto popular e era preferido pelo povo do Brasil.